Tô até em silêncio, eu não tenho o que falar pra vocês. Ora, já que a pena do homicídio é baixa, então a gente não pode aumentar dos outros crimes. E aí todo mundo continua cometendo, sai da cadeia cedo. E aí agora eu vou colocar... E olha, aproveitando a deixa do Diogo pra gente rodar a pauta, tem crime grande com proposta de aumento de pena, mas o presidente Lula vetou. Kim Kataguiri apresentou um projeto para uma lei que aumentava as penas para roubos com lesão grave. Então, lembrando rapidamente a diferença entre furto, que é aquele que você não percebe que está sendo roubado, e o roubo, que existe ali uma interceptação a você de alguma forma. Quando esse roubo é cometido com grave violência e dele decorre algum tipo de lesão, Kim Kataguiri apresentou um projeto para um aumento das penas para os criminosos nestes casos. Mas o presidente Lula vetou este projeto de lei. Ele vetou partes do projeto, partes importantes do projeto, né? E eu fiquei vendo aquilo, olhando, aí eu pensei, bom, se ele vetou, ano eleitoral, ele começou a falar mais de segurança, ele percebeu que ele não é visto como alguém que está preocupado com segurança. Se ele vetou, tem algum motivo de constitucionalidade, algo assim. Mas não, é aumento simples de pena. Você falou do furto, aquele roubo que a gente não vê acontecer. Ele é, por exemplo, daquela pessoa que entra na casa de alguém e destrói tudo, rasga sofá para ver se tem alguma coisa no meio das almofadas, causa um prejuízo gigantesco e a pena é de 1 a 4 anos. Muitas vezes ficando só em 1 ano. E 1 ano não vai nem para a cadeia, porque acaba sendo convertido em trabalhos comunitários. A senhora fala, pô, causou um prejuízo gigantesco para a pessoa. Às vezes era o patrimônio daquela família que vai embora por causa disso. Era muito pouco. E eu acho que esses aumentos de pena estão certíssimos. Uma das razões para a gente ter uma criminalidade tão à vontade é, primeiro, falta de investigação. E a outra, uma legislação que é muito conivente com o bandido. E eu acho que fui olhar com bastante atenção, eu acho que era muito pertinente esse aumento de penas aprovado, tanto que foi aprovado pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso acabou percebendo que o projeto do Kim tinha sentido. O presidente vem e veta no ano eleitoral. O que tem na cabeça? O que ele está pensando? Claro que a gente vai comentar essas coisas, isso vai pesar nas eleições. Ué. Olha, o Danilo Miranda está perguntando pra gente qual o motivo para ele ter vetado esses pontos do projeto. Gente, eu acho que o motivo é pior do que o veto. Porque ele justificou o veto no fato de que as penas ficariam muito semelhantes à de um homicídio qualificado. Tô até em silêncio, eu não tenho o que falar pra vocês. Ora, já que a pena do homicídio é baixa, então a gente não pode aumentar dos outros crimes. E aí todo mundo continua cometendo, sai da cadeia cedo. E aí agora eu vou colocar um pouco mais de tempero na nossa discussão pelo seguinte, a gente vê o tempo todo gente discutindo aumento de pena, fim da saidinha, fim de benefício, não pode mais visita íntima, mas eu não vejo, e aqui ó, a partidária totalmente, não vejo qualquer discussão a respeito do nível do nosso sistema prisional. Um dos principais motivos pelos quais a sensação de violência e a violência como um todo que a gente tem sofrido aumenta a cada dia, a cada semana, a cada ano, é exatamente porque o sistema prisional brasileiro hoje é uma escola de crime organizado. É praticamente impossível que uma pessoa que entra no sistema prisional saia dele ressocializado e com oportunidade de refazer a vida de uma forma digna e dentro da lei. Muito provável. Primeiro, para ela sobreviver lá dentro, ela já começa a dever favor para alguém. Porque eles mandam, eles dominam. E aí, você tem o direito à saidinha, você vai fazer um favor pro fulaninho que tá lá dentro que não pode sair. E quando você sair, você vai fazer mais uma coisinha. Mas eu vou te dar um dinheiro, você não vai ficar desamparado. Então, assim, qualquer discussão séria a respeito de segurança pública no Brasil tem que passar pelas nossas prisões. E eu não vejo isso acontecer. Sem dúvida, com raríssimas exceções, em algumas poucas unidades prisionais, quando uma pessoa chega lá,
mesmo que não fosse, ela precisa se faccionar imediatamente para poder sobreviver na cadeia. Ela tem que escolher a que facção ela vai pertencer, para qual ela vai de alguma forma trabalhar ali dentro. Ela vai trabalhar. Essa é outra coisa curiosa, né? Porque o preso acaba trabalhando para facções. Essa é a realidade que a gente tem. Seja da forma que for, se ele for um contador, por exemplo, ele vai ter que dar o serviço dele e assim por diante. Chegou na prisão, precisa definir. É uma escola de bandidos. Não adianta a gente ficar nessa coisa, joga lá e que se vire. Essa pessoa vai sair um dia, sem dúvida. Agora, além disso, as penas são mínimas. É uma coisa que a mim sempre me incomodou, foi justamente esse sujeito que invade a casa à noite, muitas vezes armado. Se a casa está vazia, ele acaba não usando a arma. E se eventualmente ele consegue entrar sem quebrar uma janela, uma fechadura, porque o sujeito habilidoso consegue. Não é nem chamado de qualificado, é o furto simples. É como se o dono da casa tivesse sido descuidado de não deixar trancado o suficiente para que fosse obrigatório um arrombamento no sentido visual. Às vezes é a habilidade do bandido. Ele entra pelo telhado, sei lá o quê, faz um baita do estrago, pegar 1 ano de prisão. É pra lá de ridículo. E outra coisa que tem, demora tanto para ele ser condenado na última instância... Que prescreveu. Prescreveu, ou ainda pior, ele comete esse crime 12, 15 vezes, porque ninguém comete o crime uma vez só. Nenhum bandido comete uma vez só o crime. 12, 15 vezes no ano. Não é pego em todas, mas que seja pego em 5, 6. São 5, 6 processos lentos, em todos eles, ele é primário. Quer dizer, muita gente fica indignada, pô, mas o cara foi preso 20 vezes e solto. Segundo a nossa lei, ele é primário. Essa é outra coisa que tem que mudar também. O sujeito foi condenado 2 vezes em primeira instância, não pode mais ser primário, não tem como, gente. É tipo quando você está devendo, mas você tem um parcelamento administrativo, então sai uma certidão positiva com efeitos de negativa. A gente precisava disso no sistema penal. Olha que comparação incrível que você trouxe, faz todo sentido nesse Brasil de tanta gente devendo. Para quem deve não é assim. Atrasa uma parcela por, sei lá, 30 dias, 60 dias, não sei exatamente quando, já vai parar com o nome no Serasa. Uma parcelinha atrasada. Quer dizer, o sujeito é mal pagador se atrasar uma parcela por 2 meses, 3 meses, qualquer coisa assim. Já é mal pagador. O bandido não é bandido depois de 12 vezes cometer o crime, porque não transitou em julgado. Então, ou aplica isso para toda a sociedade, e o cara, então agora você não precisa mais pagar a parcela até que transite em julgado a sua culpa. Já pensou a confusão que ia ser? Essa a confusão que a gente vive no crime. E assim, no final do dia, eu volto a dizer, de nada adianta a gente aumentar para 60 anos a condenação. Se a gente não tiver um espaço prisional que, de fato, ressocialize aquela pessoa, faça ela trabalhar na prisão e permita que ela, ao sair, sei lá quantos anos depois, tenha a possibilidade de recomeçar a vida de maneira digna, sem depender do crime. Hoje, infelizmente, gente, qualquer estatística, não é achismo meu. Você pega números, você pega institutos de pesquisa que são renomados, todos retratam essa situação. Infelizmente, a recorrência criminal é um problema seríssimo no nosso país. E não adianta, veja, eu não estou dizendo que não adianta nada, mas não é suficiente a gente discutir só um aumento de pena. Porque se eu deixar a pessoa mais tempo na cadeia, muito provavelmente ela vai sair ainda pior. E aí, daqui 20, 30 anos, quando essas penas efetivamente começarem a ser aplicadas, porque como o Diogo bem explicou, não é imediato, uma pessoa que já está cumprindo pena por um homicídio não vai ter a pena dela aumentada, não vai perder o benefício dela saidinha, porque a lei penal não pode retroagir se não for em benefício do réu, a gente vai ter um problema ainda maior, porque a pessoa vai sair ainda mais escolarizada pelo crime organizado. Sem dúvida, a coisa tem que ser resolvida do começo ao fim, tem que passar por uma legislação penal mais rigorosa, tem que discutir essa progressão de pena de uma maneira mais inteligente, porque aí, mais do que a lei nunca foi seguida. A lei original de progressão de pena previa que o sujeito fosse para uma penitenciária fechada, depois ele tivesse um tempo numa colônia prisional, que é tipo uma fazenda É tipo cercada. A maior fake news da Constituição, é a colônia penal. Mas existia.
Você sabe que teve um pedreiro que trabalhou numa obra na minha casa, que se meteu numa briga de rua, ele foi preso, ele foi parar na colônia penal, só que eu estava na década de 80. Tinha pouquíssimas. Depois... Eu não existia. Eu não existia, exatamente. Eu já estava aqui há bastante tempo. Mas era um caminho, porque aí você tem um passo a passo. E nessa colônia a pessoa trabalha. E na minha cabeça é muito simples. Alguém que, mesmo preso, trabalhe todos os dias, direito, com trabalho bem feito, cumpra as regras, tem muito mais chance de sair da prisão um dia e se integrar na sociedade. Aquele que não trabalha, não dá para progredir de pena. Não tem como fazer uma coisa dessas. Porque se ele não consegue, mesmo tendo com tempo ocioso ali, sem nada de importante, pelo menos para fazer, trabalhar um pouco, produzir algo, quando sair, não vai fazer também. Pois é, e olha, gente, eu fico muito triste que a gente tenha comentários como esse aqui, ó. Quem tá preso somos nós. Isso. Porque no final do dia, e isso é muito profundo, né? Muito impactante. Obrigada pelo comentário, viu, Aline? Mas assim, é realmente a sensação que a gente tem. Eu não posso descer aqui na rua e esperar o meu carro de aplicativo com o meu celular na mão. Isso. Eu não posso ir correr no parque de manhã com a minha aliança de casamento. Será que a gente é livre mesmo? Né? Eu acho que fica aí a reflexão. Eu vou ter que girar a pauta aqui, embora a discussão seja boa e infinita. E os comentários estão todos discutindo qual a minha idade. Segredo! Gente, segredo! Vocês podem especular aí, tudo bem. Se você gostou desse conteúdo nosso, achou relevante para você se informar cada vez mais, se inscreve no nosso canal. Todo dia uma programação de mais de 6 horas feita para você. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora.